Olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso vídeo sobre a inserção de gráficos no Excel. A gente está aqui com uma planilha de dados que já trabalhamos anteriormente, onde apresenta a quantidade de lixo gerada, lixo coletado com destinação adequada em toneladas por dia em cada um dos estados brasileiros. Nós vamos montar um gráfico aqui, então, por cada região do país, para não ficar um gráfico muito extenso e que a gente possa explorar diferentes tipos de gráfico. Então, primeiramente, eu seleciono os dados que eu quero que constem no meu gráfico. Estou selecionando aqui os estados da região Centro-Oeste. E aqui em Inserir, eu vou inserir gráficos. O Excel, aqui, ele já me dá essa opção de gráficos recomendados. Que seriam o quê? Gráficos que se adequam às informações que eu tenho. Não é para qualquer tipo de dado que eu possa utilizar qualquer tipo de gráfico. Então, aqui, por exemplo, um gráfico no formato de pizza não seria o mais adequado, o gráfico de setores, mas sim um gráfico de barras ou colunas. Diferença entre esses gráficos que as barras se apresentam assim na horizontal, enquanto que as colunas se apresentam na vertical. Vamos iniciar utilizando esse gráfico aqui de coluna agrupada. Aqui, então, ele está nos apresentando, para cada um dos estados, o lixo gerado aqui em azul, o lixo coletado em vermelho e a destinação adequada em verde. Esse é o título padrão, aqui eu posso escolher botar um título no gráfico, eu vou colocar região Centro-Oeste. E a gente pode aqui mudar o design desse gráfico. Então, eu quero esse gráfico que aqui, além de mostrar as colunas, ele me traz os valores numéricos. Mas é importante a gente reforçar nessa questão, para a gente ver essas diferenças. Ou não, isso não é interessante, né? Então, eu deixo só as colunas, elas já representam, porque aqui, vocês percebem que ela já se aproxima, né, dos valores. Então, aqui eu sei que ele excede um pouco os 3.000, aqui ele está abaixo dos 3.000, com destinação adequada, não chega nem a 1.000 toneladas, né, por dia. Então, a gente pode escolher qual gráfico melhor se adapta. Por uma questão, às vezes, também de gosto, assim, né, de layout, a gente vai escolhendo qual é o tipo de gráfico que a gente quer trabalhar, tá? Eu vou deixar aqui ainda no formato bem padrão, que é o que vem aqui próprio mesmo do Excel. Aqui está o gráfico, então, da região Centro-Oeste. Vamos fazer o mesmo para a região Nordeste. Então, eu vou selecionar os dados. Eu quero trabalhar aqui com o cabeçalho, porque ele já me dá aqui as minhas séries, né, lixo gerado, coletado e destinado de forma adequada, e vou apertando aqui no Ctrl, selecionar os outros dados que eu quero. Então, eu vou arrastar aqui e vamos vir até aqui o Ceará. E eu vou, então, da mesma forma, inserir gráficos recomendados. Agora, a gente vai fazer um gráfico aqui, de barras agrupadas. E aqui da mesma forma, ele me apresenta o gráfico. Agora, na horizontal, aqui também ele me dá uma ideia de como eu posso verificar, por exemplo, que a Bahia é o estado na região Nordeste que mais produz lixo, né? Aqui eu vou colocar também o nome, vou escrever então, região Nordeste. E da mesma forma eu posso também alterar, né, o design caso isso seja interessante. Então eu posso trabalhar com outros formatos, né, outros design, posso colocar também, né, formatos que apareçam ali os dados numéricos referente a cada um dos meus gráficos. Percebam que às vezes, esse caso aqui, ele não fica muito legível, então isso é importante a gente ter esse cuidado. O gráfico, ele sempre precisa ser uma coisa bem visual, que o leitor, né, vá olhar para esse gráfico, consiga abstrair, né, consiga retirar dele as informações necessárias. Então, a gente tem sempre que cuidar disso. Então, vamos deixar, né, vamos escolher um outro formato dessa vez. Acho que esse formato aqui também está de acordo, tá? E aqui a gente tem o gráfico, então, de barras agrupadas. Inicialmente, trabalhamos com as colunas e aqui as barras. Bom, agora aqui para a região Norte, a gente vai fazer a mesma coisa. Selecionamos aqui o cabeçalho, com o Ctrl vamos selecionar só os dados dos estados da região Norte e vamos inserir um gráfico. Inserir gráficos recomendados.
gente vai utilizar agora esse aqui da coluna empilhada para vocês verem a diferença entre eles. O que acontece nesse tipo de gráfico? Ele me dá as informações uma sobre a outra. Então, acaba sendo um pouco mais difícil a gente fazer o comparativo, né, entre o lixo gerado, o lixo coletado e destinação adequada. Gráficos, por exemplo, né, desse formato de coluna agrupada, eles nos dão esse comparativo de forma, né, mais visual. A gente consegue perceber, né, a distância que está entre o lixo produzido e o lixo coletado, destinação correta. Mas é uma outra possibilidade de gráfico, dependendo, né, do objetivo, ele pode ser o mais adequado. A gente vai criar agora aqui, né, de forma similar ao processo, então, para a região sudeste, selecionamos da mesma forma aqui o cabeçalho e os dados que a gente vai inserir no gráfico. Vamos fazer agora um gráfico aqui, então, ó, de barras empilhadas. Ele é similar, então, a esse que a gente viu das colunas, só que aqui também no formato de barra, né? A gente consegue observar lixo gerado, lixo coletado e destinação adequada. E por fim, para a região sul, vamos selecionar aqui também o nosso cabeçalho e os estados que compõem a região. Vamos inserir aqui um gráfico. Vamos selecionar aqui um gráfico de coluna agrupada. Percebam que a gente tem aqui dois tipos de gráfico de coluna agrupada. Esse que agrupa aqui os valores de lixo gerado e esse que agrupa por estado, né? Antes a gente utilizou este por estado, agora vamos inserir esse aqui do lixo para a gente verificar como é que ficam as informações. Aqui os dados que vão ser apresentados, eles são nesse formato. Eu tenho o lixo gerado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná. O lixo coletado de cada um dos estados e a destinação adequada. Né? Agora eu estou agrupando eles, né, de acordo com a categoria de lixo e não mais por estado, como fazíamos antes. Né? A gente pode também alterar, né, essa relação. Como é que a gente faz isso? Aqui no design do gráfico eu tenho a possibilidade de alternar linha e coluna. Então agora perceba, a gente está visualizando aqui as informações de acordo com o lixo. Se a gente faz a alteração, agora me aparecem os dados de cada um dos estados. Tá? Outras configurações que a gente pode mexer também é aqui nas cores, né? Se eu quero fazer, por exemplo, um gráfico monocromático, usando vários tons, né, de uma mesma cor, ou se eu quero usar outras escalas de cores aqui, a gente tem também como fazer essas alterações. Espero então que esse vídeo tenha auxiliado na construção de gráficos de coluna e barra, e nos próximos vídeos veremos então os gráficos de setores e o gráfico de linha. Até a próxima!